Santo és o nome de Jesus. Quem achou o Salmo 107? Esse tá bom de Bíblia, hein? Salmo 107, versículo 8. Aos nossos visitantes, bem-vindos. Nós só parecemos malucos. Na verdade, a gente é meio maluco, sim. Não são? Tem uns malucos aqui perdidos, não tem? Meu Deus, se passa o caminhão dos malucos aqui, esvazia a igreja. Chorabadaragassu. Salmo 107, verso 8 e 9. Cadê o transmissor? Foi arrebatado lá. Vamos na minha Bíblia mesmo aqui. 3, 2, 1. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois descedentou, tirou a sede da alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Pai, essa é a tua palavra. Fala conosco, Senhor, uma vez mais. Que, meu Deus, nenhuma semente fique à beira do caminho, Senhor. Meu Deus, ó Pai, que eu sinto há um ambiente aqui propício, Senhor, para receber a tua palavra. E ela gera vida, ela gera dons, ela gerará transformações, ela gerará, meu Pai, meu Deus, no ambiente desse, profetas são levantados, no ambiente desse, meu Pai, pregadores, pregadoras são levantados, Senhor, meu Deus, homens e mulheres do sobrenatural. Então, Senhor, fala conosco uma vez mais, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Podeis se assentar, meus irmãos? Jesus. Irmãos, eu sou apaixonado pelas Escrituras. Eu sou apaixonado. Eu começo a ler um texto desse aqui. O que é pneumatologia? Pneumatologia é a doutrina do Espírito Santo. Pneumatologia é o ramo da teologia que tenta porque é impossível, tenta explicar a obra e a ação do Espírito Santo durante a história da criação do mundo. Porque ele aparece lá em Gênesis já, né? E no princípio, Deus criou o céu e criou a terra. A terra era estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Vontade de seguir. Então disse Deus. E houve luz, sem sol. É lindo isso, hein? E houve luz, mas o sol foi criado lá na frente. Meu Deus. Aí eu começo a lembrar que a Bíblia fala que quando nós chegarmos na cidade, a narrativa de Apocalipse diz assim: e na cidade não havia sol, pois o próprio Deus brilhará sobre eles. Deus. Por que estão tirando o texto aí? Salmo 107, 8. Ele traz para nós uma ordem. Tem hora que eu busco uma palavra mais bonitinha, que é um encorajamento. Mas a Bíblia para o crente é ordem, amém? Se você não acolher a Bíblia como ordem, que é a palavra de Deus, então Deus não é Senhor na sua vida. Para quem tem Deus como Senhor, a Bíblia ela traz ordens para nós. Então aqui a ordem é: rendam graças ao Senhor. E nós ficamos aqui alguns minutos, investindo um tempo precioso, rendendo graças a Deus, agradecendo a Ele. Graça é iada. Iada é uma palavrinha que significa um reconhecimento público. Então nós estamos aqui reunidos publicamente, reconhecendo que o nosso Deus é fiel, reconhecendo que Ele é bom. Olha aqui o reconhecimento: a bondade dEle e as suas maravilhas para com os filhos dos homens. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas na minha e na sua vida. Você é uma pessoa grata a Deus?
Dá para passar o scanner de Jeová e vai achar gratidão no seu coração? Irmãos, não existe adoração sincera que não seja impulsionada por gratidão. As expressões de adoração poderosas das Escrituras, elas foram seguidas de um coração grato. Um coração grato, ele agradece. Um coração grato, ele se alegra em reconhecer quem Deus é. Um coração grato, ele diz aleluia. Achei um coração. Vamos tentar de novo? Um coração grato, ele diz aleluia. Aleluia. Por quê? Aleluia é duas palavrinhas somadas. Alelo significa louvor, glória. Iá, aleluia. Iá é igual chamar Ana, Aninha. É de Yahvé. Olha que bonitinho. Então quando você fala aleluia, você está falando, louvado seja o meu Deus querido. Louvado seja o meu Senhor. Louvado seja o meu Abba. Louvado seja o Rei da minha vida. Oh Deus, nós reconhecemos quem o Senhor é. E o texto ainda fala para nós reconhecermos a sua bondade. Durante o capítulo 107, ele vai dizer para nós reconhecermos o Senhor. Olha o versículo 1, verso 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Irmãos, é muito bom saber que Deus tem misericórdia de nós. É muito bom. Domingo passado eu preguei aqui sobre a graça e a misericórdia. Quem pecou semana passada aí para levantar a mão? Ó, que benção. Vou chamar uns 30 para pregar aqui que não pecar. Pecamos com atos, palavras. Não significa que você caiu no adultério, não. Que você caiu na sarjeta bêbado. Erramos, falhamos. E toda vez que nós erramos e falhamos, quem nos cobre é quem? É a misericórdia. A misericórdia vem e nos cobre. A misericórdia vem e nos lava. Igual aquela criança que está aprendendo a usar caneta, aprendendo a usar tinta guache, qualquer coisa que suja as mãos assim. Aí ela chega em casa com as mãos azuis, vermelhas, amarelas, seja que cor que ela usou, né? Aí a mãe pega aquela criança, põe ela no chuveiro, dá uma esfregada de sabão nela assim, ó, pra ela até ficar vermelho, mas sai a tinta, né? Né, mães? Qualquer semelhança é mera coincidência, né? E aí no outro dia ela vem de novo com a mão toda amarela, com a mão azul, com a mão de outra cor. E você vai lá e lava de novo. Uma mãe não vai falar assim, não, vai ficar com a mão amarela o resto da vida aí. Não vai. A gente vai lá, lava, vai lá e cuida. A misericórdia de Deus por nós é assim também, irmãos. Meu Deus. Deus sabe que você vai errar. Deus sabe que você vai errar. Deus sabe que um monte de coisa que você prometeu, até nesse culto aqui, você não vai cumprir. Mas a misericórdia dele vem e te lava. A misericórdia dele vem, aleluia. E fala assim, tudo bem, vamos seguir daqui em diante. Seguimos adiante. Seguimos à frente. Misericórdia, o seu amor leal, que dura para sempre. Olha o verso 2, que lindo, irmão. Esse salmo é muito lindo. Diga-nos os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. Deve ter alguém aqui assim. Alguém que foi resgatado. Irmãos, a palavra de resgate, se você compreender que Ele nos resgatou, Ele nos tirou, resgatou do império das trevas. Ele viu você em perigo. Ele viu você correndo risco de morte. Ele viu você de forma iminente, que era o seu fim. Ele viu em algum momento que você estava perdido, que você estava imerso nos seus pecados. Mas Ele lançou uma boia chamada graça. A graça tirou você daquela perdição. A graça tirou você daquele mar profundo, daquelas ondas nervosas,
pecado, e Ele te trouxe em um lugar seguro. Ele te resgatou, aleluia, com mão poderosa. Ele te resgatou. Por quê? Porque Ele é bom. Só por isso, porque Ele é bom. Ele é bom. E a misericórdia dele dura para todo sempre. Ele é bom. E lá no verso 107, esse salmo é tremendo. Onde, no verso 107, no verso 8 e 9, no 9 principalmente, vai falar que ele dessedentou, ele tirou a sede. Jesus. Ele dessedentou. A NVI vai dizer que ele sacia a sede. Ele sacia a sede do sedento. E existem pelo menos 3 formas de sede. E aqui tenho certeza que existem dessas 3 formas aqui, esparramadas pela igreja. E alguns até misturam formas. A primeira forma de sede é a sede da alma vazia. Quem é a alma vazia? A alma vazia é aquela que nunca teve contato com as águas que saciam a sede. Eu lembro daquela mulher, meu coração até aperta. Aquela mulher samaritana, sofrida, humilhada. Já teve 5 maridos. O atual não era marido dela. E aí, irmãos, para ajudar você a compreender de Bíblia um pouquinho mais, assista aquela série The Chosen. Assista. Quem já assistiu aqui? Levanta a mão. Ô, glória! Que bênção. Quem não assistiu, assista, irmãos. É muito lindo ver. Nos traz para quem é mais visual do que auditivo, é muito lindo perceber o meu Jesus olhando para aquela mulher, que para muitos tão insignificante, para muitos uma mulher tão reprovável, para muitos uma mulher tão desqualificada. E meu Jesus fala para ela o que não fala para os apóstolos, o que não fala para os fariseus, o que não fala para os escribas, porque Jesus encontra nela uma alma vazia. Jesus encontra na vida dela uma alma sedenta, um cântaro vazio, literalmente. Ela chega diante de Jesus com um cântaro que representa ali também a vida dela, um cântaro vazio. Ela chega ali em busca, mais uma vez, de uma solução momentânea, porque quando estamos vazios de Deus, buscamos soluções momentâneas, soluções que trazem prazeres momentâneos, mas ao final do dia, o que resta é vazio. Ao final do dia, o que resta é um vazio inexplicável, porque nada substitui Deus, nada substitui o lugar do Espírito Santo em nossa vida, mas um determinado dia, a história daquela alma vazia ia mudar, a história daquele coração sedento ia mudar. Ela vai meio-dia, a hora que ninguém ia buscar água, a hora que ninguém estava naquele lugar, porque ela não queria ser vista, ela não queria ser humilhada, ela se dirige, mas naquele dia alguém no poço, naquele dia alguém está ali esperando ela, naquele dia está o Redentor, naquele dia está o Salvador da humanidade. Ele aborda ela. Vocês conhecem o diálogo. E em certa altura ele diz para a mulher: se você soubesse quem te pede água, você pediria uma água, e eu lhe daria uma água que você nunca mais teria sede. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ela era uma alma vazia. Ela nunca tinha experimentado essa água viva. E aí talvez você me diga: não, pastor, mas eu experimentei, eu sou crente. Fala para o teu irmão: meu irmão, ou minha irmã, né? O fato de você ser crente, ou melhor, o fato de você estar oficialmente
filiado a uma igreja não quer dizer que você teve um encontro com Jesus. O que vai fazer a diferença é você ter nascido de novo. Ele está aqui. Oh, Jesus. Quem vai saciar a nossa alma é o novo nascimento. Um capítulo antes da mulher desqualificada, chega o todo qualificado. Chega o mestre, doutor da lei, cheio de discípulos, cheio de status, cheio de reconhecimento, cheio de tudo aquilo que na ótica dos homens o aprovaria, que na ótica dos homens faria dele uma pessoa com autoridade e distinção para falar de Deus. E ele chega até meio que paparicando meu Jesus: ô mestre, eu reconheço que o que você faz é de Deus. Ele chega ali com a conversa contornando. Aí meu Jesus, ele estica o arco e solta a flecha, pof, no peito dele, e fala bem assim: Nicodemos, quem não nascer de novo não vai entrar no reino de Deus. O Nicodemos, ele fica tão assustado com aquela afirmação que ele fala: como pode o homem nascer de novo? E Jesus: como é que pode você não saber? Você não é mestre em Israel? Então perceba que Jesus não procura religiosos, ele procura corações entregues. Ele não procura. Irmãos, a nossa experiência cristã, tem hora que ela mais atrapalha que ajuda. Tem hora que a gente já chega na igreja todo blindado. Não, eu tenho 20 anos de escola dominical. Não, e a gente coloca algumas armaduras que impedem o fluir da graça na nossa vida, que impedem um agir do Espírito Santo na nossa vida. Mas se você for crente, quem é crente diz amém. Você não é alma vazia, glória a Deus por isso. Mas você pode ser alma árida. Quem que é a alma árida, pastor? A alma árida é aquela que conhece as águas, mas as águas se esgotaram. É aquela que conhece o manancial, mas ela sabe que ele se esgotou. E aí sabe o que ela faz? Sabe o que a alma terra árida, ela faz? Salmo 42:1, minha filha linda, bonita, que eu amo muito. Ela faz assim. Ela começa: eu conheço o que eu preciso. E ela começa a suspirar. Ela começa a buscar. Ela começa a desejar. Ela sabe do que ela precisa. Ela já experimentou a presença. Ela já experimentou de Deus. Só que algo aconteceu na vida dela. Ela se distanciou. Ela se dispersou. Ela se perdeu durante a caminhada. E hoje ela está sem água, está sem terra seca. Eu lembro uma vez eu fui com o Júlio orar. Isso deve ter, irmãos, uns 6, 7 anos. Tem bastante tempo isso. E aí a gente foi orar. Lá para os fundos da casa da mãe dele, tinha um córrego ali. Tem lá ainda? Mas não tinha água. Naquele córrego ali, estava só aonde as águas passaram, sabe, Wesley? Então, assim, quando você olha, você olha naturalmente, você só vê um leito vazio. Agora, quando você tenta resgatar, tenta imaginar, você começa a lembrar que ali corria água, ali talvez teve peixe, ali teve vida. E quando a água para de correr, a vida acaba. Você pode ver que o povo da NASA, eles ficam procurando, não é extraterrestre. Eles ficam procurando água. Porque se acha água, acha algum tipo de vida. Água é vida. E aí o crente, terra seca, terra árida, ele já experimentou águas vivas, mas por alguma coisa da história dele, na vida dele, num momento, ele está somente lembrando, ele está vivendo do passado. E esse é um grande perigo, irmãos, a gente começar a
ficar lembrando só daquele tempo. E a coisa mais comum para um crente é falar de um tempo chamado primeiro amor. E os crentes sentam assim e ficam falando: quando eu batizei, quando eu fui cheio do Espírito Santo, quando eu fui no monte, quando? E aí ficam lá num saudosismo. Isso é crente terra árida. Quando eu orava, quando eu lia a Bíblia, quando eu sentia a presença de Jesus. São expressões, são palavras que retratam que o nosso coração está fora do lugar aonde ele deveria estar. E muitas das vezes a gente está funcionando do mesmo jeito. A gente continua ministrando o louvor, continua mordomonizando a igreja, continua intercedendo pela igreja, continua fazendo nossas atividades normalmente, continua agindo, mas o coração está seco, o coração está escasso, tem aparência de que vive, mas está morto. E é o meu Jesus que fala: ei, eu estou vendo que você faz um monte de coisa, mas para com tudo isso e volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Leandro, você lembra de uma canção bem antiga que diz assim, ó: eu quero voltar. Ficou feio agora, hein? Eles sabem. Ao primeiro. Ó. Eu quero voltar. Mais uma vez, ficou muito bonitinho. Eu quero. Eu quero voltar. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Mas que isso seja somente uma canção na sua vida. Que você esteja no primeiro amor. Que você não saia do primeiro amor. Mas ainda assim, se você saiu, Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele não quer que você fique à beira do caminho. A Bíblia retrata um homem à beira do caminho. O nome dele a Bíblia nem fala. Chama ele de Bartimeu. Bartimeu estava sentado à beira do caminho. Mas quando Jesus passa por aquele lugar, aquele homem declarou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus o chama, o arranca da beira do caminho. Aleluia. O restaura. E ele passa a segui-lo. Aprenda uma coisa: beira do caminho é lugar de semente perdida. Jesus te quer no meio do caminho, caminhando por esse caminho até a presença dele. Beira do caminho é lugar de semente perdida. E algumas sementes caíram à beira do caminho. E as aves vieram e as comeram. E a Bíblia fala claramente, Jesus explica que aquilo representa a ação de Satanás. Porque muitas das vezes, numa mensagem como essa, num ambiente como essa, as verdades de Deus vão sendo liberadas, e nós nos distraímos, ou não aceitamos umas ou as outras, e deixamos ela à beira do caminho. Aquilo que seria para a nossa vida, aquilo que seria uma mudança, aquilo que seria uma chave. E aí o que Satanás faz? Ele vai e rouba. Ele vai e toma aquilo antes que você se atente, antes que o seu coração se desperte, porque é desejo do adversário que aquele que está árido continue sendo árido. O nosso adversário, ele vai trabalhar para que aqueles que são terras áridas continuem como terras áridas. Ele não quer ver você como um manancial. Ele não quer ver você fluindo no melhor, no mais profundo de Deus. Pelo contrário, o nosso adversário, ele quer que venhamos continuar sempre abaixo daquilo que Deus tem para nós. Sempre abaixo. E talvez essa seja uma estratégia do diabo
que foi uma estratégia, tem sido uma estratégia que ele tem conseguido muitas vitórias. Como, pastor? Ele tem mantido as pessoas na igreja, ele não tem retirado as pessoas da igreja, só que ele tem feito as pessoas ficarem na igreja, sem acreditar naquilo que Deus tem para a vida delas. Sem acreditar na plenitude da promessa. Sem acreditar na profundidade daquilo que Deus tem. E dessa forma, essas pessoas continuam uma terra árida. Dessa forma, essas pessoas continuam um terreno seco. E o ruim é que a terra árida, ela amarga. Irmãos, é muito mais fácil você falar com uma pessoa que nunca teve um contato com Jesus do que um cristão que teve um contato parcial com Jesus. E hoje é uma terra árida, porque ele é cheio de razões, ele é cheio de preconceitos, ele é cheio de filosofias, mas ele não percebe que quando ele olha dentro do cantil dele, o cantil está vazio. Ele não percebe que todo aquele conhecimento que às vezes ele tem usado de mecanismo de defesa não tem sido suficiente nem eficiente para mudar a própria vida dele. Terra árida. Terra que já experimentou as águas vazias. Mas há uma terceira terra, há uma terceira sede, né? A sede de uma alma saciada. E o texto aqui vai falar claramente, é desse terceiro tipo de sede. A sede de uma alma saciada. Quantos beberam água hoje? Que digam amém. Que bom, você tem água lá, glória a Deus por isso. Você bebeu água então? Bebeu? Bonitinho? 2 litros por dia, como diz os médicos. Pastor, 2 dias já é difícil, né, pastor? Mas eu bebi água. 2 dias não, 2 litros, 2 dias de água. Meu Deus do céu. Mas olha só, você bebeu água durante o dia de hoje. Mas você vai beber mais água? Vai beber mais, não vai? Por quê? Aquela porção que você bebeu te trouxe saciedade. Mas você torna a ter sede. E você já sabe o caminho da saciedade. Você já sabe o caminho da onde a sua sede vai ser respondida, vai ser sanada. E a proposta de Deus para o crente é essa. Deus quer que você tenha sede. E da sua sede Ele vai saciar a tua sede. Mas Ele não vai eliminar a tua sede. Ele vai saciar. Para quê? Para que você tenha sede de novo e volte a beber. E aí Ele sacia. E você vai e tem sede de novo e volta a beber. E você vai e você tem sede de novo. E você volta a beber. Deus não quer que você crie uma cisterna rota. Deus não quer que você crie uma cisterna e represe as águas. Não, nós somos chamados a ser canais de Deus, não represa de Deus. Ou seja, o agir de Deus, ele vai fluir através da sua vida. Ele não vai parar na sua vida. Ele vai fluir através de você. Olha comigo a Bíblia, abre a Bíblia aí. Abre a Bíblia. Livro do profeta messiânico Isaías. Me ajuda aí, Nick. Isaías, Cainã. Isaías 44:3. Porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Irmãos, eu e você não merecemos isso, mas Deus é bom e a misericórdia dele, ela dura para todo sempre, e é por isso que ele promete: derramarei água sobre o sedento. Se há um sedento aqui, esta promessa, ela é para a tua vida, é para a tua vida. Derramarei alabassorabagás, água sobre o sedento, rios sobre a terra seca.
Aleluia. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. Alguém tem filho aqui? Ó, é para você isso, ó. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. Os nossos filhos não vão se perder. Os nossos filhos não vão desviar. Os nossos filhos, aleluia, não vão ser tocados por Satanás. Essa promessa vai cumprir na nossa casa. O espírito será derramado sobre a nossa posteridade. Posteridade. Agassora Badagai. A minha bênção, a bênção de Deus sobre os nossos descendentes. Que em nome de Jesus, os nossos filhos, os meus filhos, os seus filhos, eles possam ir muito além de onde nós chegaremos. Nossos filhos sejam flechas que vão ser lançados de forma certeira, que vão ser lançados com precisão. A flecha é uma arma de perícia e precisão. A flecha não é feita para ser lançada a esmo, mas a flecha ela é feita com objetivo para atingir o alvo. É por isso que a Bíblia compara os filhos nossos como flechas. Ei, o seu filho será lançado, o seu filho atingirá um alvo profético nessa terra. O teu filho atingirá um lugar de avanço e de conquista, aleluia. Sabe por quê? Porque você teve sede e através da tua sede o Espírito Santo transbordou sobre ele. Transbordou. Transbordará. Continuará transbordando. Meu Deus. Isaías continua. Isaías 49:10. Não terão fome, nem sede. E o calor, é isso mesmo? O calor do sol não os atingirão. Aquele que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá às fontes de água. Aquele que tem compaixão deles. Pergunta de escola dominical. Quem tem compaixão de você? Resposta A, o prefeito. Resposta B, fala o nome aí, Lília. O presidente. Resposta C, seus pais. Essa é para confundir, né? Resposta D, o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da promessa derramado para conduzir eu e você ao lugar de manancial. Ei, quem? A, B, C ou D? Não ouvi. A, B, C ou D? Então, o Consolador. Quantos tem o Espírito Santo sobre a sua vida? Ei, o Espírito Santo, ele vai te conduzir às águas vivas. Ele vai te conduzir. Ele vai te mostrar quando a água é suja, através do discernimento. Mas ele vai te mostrar quando a água é viva, quando a água traz vida, quando a água traz saúde. O Espírito Santo, ele vai trazer isso para o seu coração. Você precisa do Espírito Santo. Você não pode andar sem o Espírito Santo. Você não pode ser um crente sem o Espírito Santo. Você não pode tentar vencer a sua força. Você não pode achar que você é bom demais, que não dependa do Espírito Santo. Porque ele é aquele que tem compaixão de você. Ele é aquele que olha para você e te mostra o pecado, te mostra a justiça e te mostra o juízo. Ele te mostra, opa, isso está errado. Mostra o pecado. Ele te mostra a justiça. Se você não mudar, haverá um julgamento. E ele te mostra o juízo. Naquele julgamento haverá salvação eterna e perdição eterna. E ele gosta daquela musiquinha da harpa, eu acredito. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Nós dependemos, senhoras e senhores, do Espírito Santo. Nós dependemos. Isaías 48:21.
não tiveram sede quando ele os conduziu através dos desertos. Ele fez água fluir da rocha para eles. Fendeu a rocha e a água jorrou. Você percebe aqui a figura do sobrenatural? Imagina você no meio de um deserto. Se você tivesse que cavar um poço no deserto, que tipo de lugar você procuraria? Talvez um lugar onde tivesse algum arbusto. Você ia pensar, opa, se tiver aqui uma forma de vegetação, talvez ali alguma profundidade exista água. Se você encontrar um lugar que só tem terra, talvez você pense, melhor terra do que areia. Vou cavar ali então, porque se tem terra, já está melhor do que areia. Lília, mas sabe o que Deus faz? Deus pega um símbolo da improbabilidade. Deus pega uma rocha. Porque você pode procurar água na terra. Você pode procurar água debaixo da areia. Você pode rachar um cacto no meio em busca de água. Mas ainda não vi ninguém quebrando pedra procurando água. E aí sabe o que ele está fazendo? Ele está lembrando o povo. Lembra do que eu falei para Moisés? Quando perguntarem o meu nome é Eu Sou. E eu sou até água na rocha. Eu sou, aleluia, até água na rocha. E a rocha fende e a água verte para aquele povo, aleluia. Porque Deus é um Deus de impossibilidades. Deus é um Deus que não está limitado. Ele sacia o sedento. E Ele satisfaz plenamente o faminto. Oh Deus. Um dia o povo estava com fome. E Deus, através de Moisés, mandou um recado. Pessoal, pode dormir hoje que amanhã tem comida para todo mundo. Pode dormir, dorme tranquilinho. Amanhã vai ter bolo de baunilha para todo mundo. E as pessoas despertam. Aí tem aqueles que levantam 5 horas da manhã. Cadê aqui os que levantam 5 horas da manhã? Olha aí. 4, né? Tem aqueles aí que ainda não leram, não desfrutam do salmo, do sono do justo. Tô brincando. E aí, eles levantam de manhã. Eles olham para o chão está forrado de algo interessante. Não era folha, não era geada, não era pedras, mas era algo bonito, estava ali no chão. Eles começam a pegar aquilo, colocar na mão. Olha, tem uma cara legal, tem um cheiro gostoso. E aí se cheira bem, coloca na boca, né? Coloca na boca, que negócio gostoso que é isso aqui? Que é isso? Que é isso? E vão comendo, e vão pegando aquele negócio, e vão falando, meu Deus, que é isso? Eu não sei o que é isso, mas sei que é bom. Eu não sei o que é isso, mas sei que é bom. É igual a vida no Espírito, né? A gente não sabe explicar, mas sabe que é bom. A vida com Jesus é assim. A gente não sabe desenhar ela, mas sabe que ela é boa, aleluia. E eles vão comendo aquilo, recolhendo aquela porção, e eles dão o nome para aquilo de maná. E maná nada mais é do que, o que é isso? Eu não sei o que é, mas eu sei que é bom. Eu não sei de onde o vento vem, mas o vento vem. Jesus disse para Nicodemos, você sabe de onde vem o vento? Não, eu não sei então. Mas ele vem. O vento vem. O meu Deus sacia a fome do faminto. Se necessário, mandando pão do céu. Se necessário, fazendo codornizes vindo vento. O meu Deus... 1 Reis 17, versículo 4. O meu Deus, Ele tem diversas formas de saciar plenamente o faminto. 1 Reis 17, 2. Deus chama o profeta e fala assim, veio a palavra do Senhor dizendo, sai daqui. Retira-te, é bonitinho. Sai daqui, Elias. Vai para o lado oriental. E esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente. Lê isso aqui agora.
Você cometeu um erro que eu cometi muitos anos. No automático. Beberás a torrente e ordenei. Deus está falando com a gente aqui. E já preparou o cenário ali, ó. Já está preparado. Os corvos estão lá. O Elias vai chegar. O Elias vai chegar. Prepara a carninha que o Elias vai chegar. Irmãos, corvo come tudo que acha morto, podre, do jeito que está. Mas agora os corvos estão ali com o bifinho, esperando o Elias chegar, preparadinho. Por quê? Porque Deus falou para ele: você vai, eu já ordenei os corvos. Eles estão lá te esperando. Eles vão te sustentar. Eles não chegarão. Eles já estão lá. Ele satisfaz plenamente o faminto. Deus não está brincando de abençoar a nossa vida, irmãos. Deus já tem um projeto pronto para nós. A escolha é nossa de viver. A escolha é nossa. Os corvos estavam lá esperando Elias. A escolha de ir era dele. A escolha de desfrutar daquilo era dele. Olha como é que Deus vai tratando Elias. Então tá bom. Primeiro os corvos. Mas no versículo 7, vamos ler o 6. O 6 que bonitinho, olha o 6 que bonitinho. Versículo 6. É igual comer ameixa importada, assim, ó. Dá até água na boca. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne. Irmãos, pensa comigo um negócio desse. Os corvos achar carne, né, Mislene? Até que não é tão complicado assim. Pega uma lebre ali, já leva lá para Elias. Mas onde que os corvos acharam pão? Aonde esses corvos tiveram que buscar pão? Eu não sei. Mas Deus mandou, o pão foi buscado. Eu não sei. E ele bebia da torrente. 7. Mas aí chegou o tempo que a torrente secou. Porque não chovia sobre a terra. Interessante que quem profetizou a seca foi o próprio Elias. E Deus está sustentando ele debaixo daquela palavra que ele liberou. E aí o que ele faz? Ele sai do corvo. E aí agora ele vai para um lugar chamado Sarepta. Versículo 9. Dispõe, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, ou seja, vai para uma terra estranha. Eles não são seu povo. Eles não são gente que você conhece. E vai ficar um tempo ali. Ordenei. Ó, de novo. Onde? Ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Ele chega lá, irmãos. Ele vê uma mulher preparando o resto da comida da morte. É, assim mesmo. O resto da comida da morte. E naquele resto da comida da morte, né, pode passar o versículo aí. Ela está pegando ali um restinho de lenha. E ele pede, ó, me dá aí uma vasilha de água para que eu possa beber. Versículo 11. O 11 veio na nossa versão da Bíblia. 11. Nós só podemos comprar até o 10, irmãos. Ele pede, trazei uma vasilha para eu beber. Indo ela buscar, ele a chamou e disse, trazei também um bocado de pão. Bom, imagina você, imagina que é na sua casa. Você está lá, quem já teve naquelas provação terrível, terrível, terrível? Oh, glória. Eita. Aquela, se alguém pedir, tem um miojo aí? Não, não tem. É. E aí a mulher está naquela provação terrível. Aí o cara vai lá e pede um copo d'água. Dá um copo d'água. Aí ela fala, agora me traz um bolinho. Você ia ficar bravo? Pensa bem se ele ia ficar bravo. Aí a mulher, quando ele pede um bolinho para ela disse, tão certo como vive o Senhor teu Deus, eu não tenho nada cozido. Eu tenho um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite. Vê aqui, peguei 2 cavacos de lenha,
vou preparar esse restinho aqui de comida para mim e para o meu filho. Ó, para mim e para o meu filho, não é para você. Comê-lo-emos e morreremos. Aí o profeta vai liberar uma palavra sobre ela. Elias lhe disse, não temas. Vai e faze o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e trazê-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Aleluia! E assim foi. Ela fez o bolo, ela deu para o profeta, comeu do restinho, fez um bolo para ela e para o filho dela. E versículo 16 diz assim, ó, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor. Irmãos, o meu Deus é especialista em fazer esse tipo de coisa chamada impossível. Sobrenatural. A mulher pegava lá todo dia, enfiava a mão na bacia de farinha, fazia um bolinho lá de farinha pro filho dela. No outro dia ela voltava. Uai, tá no mesmo tanto. E ela foi fazendo aquilo. E a farinha não acabou. Isso me faz lembrar. Ai, Jesus. Me faz lembrar do meu próprio Jesus um dia. Eles estão numa situação, 5.000 homens diante dele, fora mulheres e crianças. E diante daquela situação, os discípulos falaram assim, Jesus, despedem eles, estão com fome. É muita gente aqui, Jesus, despede esse povo logo. Aí Jesus olha para eles, não, tem vocês para ele de comer. Olha como é que Jesus é lindo. Ele desafia os discípulos. Vamos abrir o texto? Mateus 14. Estamos quase acabando, tá, irmãos? Amém? Mateus capítulo 14. 14? Vamos conferir aqui. Versículo 15. Isso. Ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, o lugar é deserto, e vai adiantada a hora, despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, compram de comer. Jesus, porém, disse, não precisam retirar-se, dai-lhe vós mesmos de comer. Jesus vai dar para eles uma lição de fé. Jesus vai ativar a fé deles. Então, percebam que a ação deles foi uma ação de tirar o corpo fora. O coração deles ali foi, até tinha boa intenção, Jesus, vamos despedir eles. A gente não vai dar conta de fazer o que tem que ser feito. E aí Jesus vai despertar a fé neles. E aí Jesus diz assim, não, vocês vão dar o que é necessário dar a eles de comer. Mas eles responderam, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus diz, trazemos. Aqui está o segredo, irmãos. Talvez você pense assim, meu Deus, o que eu ganho não é bastante. Talvez você pense que o que você sabe para Deus te usar é pouco. Talvez você pense, a gente tem uma facilidade de olhar para a gente sempre com alguns complexos de inferioridade. E esse versículo aqui, ele explica para nós de uma forma bem simples que o pouco é pouco na nossa mão. Mas na mão de Jesus é o necessário. Na nossa mão talvez seja pouco. Mas na mão de Jesus é o que é necessário. Então Jesus ele pega aqueles elementos e fala para a multidão se assentar sobre a relva. Ele toma os 5 pães e os 2 peixes. Eu quando eu estiver no céu, eu vou falar para Jesus fazer isso um dia para mim. Ô Jesus, levanta o pão como o Senhor levantava. Eu vou pedir. Se você estiver lá, eu vou te chamar para você ver. E aí, ele levanta o pão. Ele ergue os olhos ao céu e os abençoa. Depois dele tendo partido o pão, o que ele faz? Ele chama os discípulos. Ele não tinha falado, vocês vão dar de comer.
ele chama os discípulos e dá o pão para eles. E aí, irmãos, deixa sua mente de Steven Spielberg funcionar agora. Que eu imagino ele pegando o pão assim, ó. Imagina. A hora que eu rasgasse o pão aqui no meio. Quando eu voltar... Olha, o pão tá inteiro. Tá o pão. O pão. Tira pão. O pão. Tira pão. E o pão cresce. Tira pão. E o pão cresce. E a Bíblia diz que eles conseguem alimentar toda aquela multidão. Só isso já era um milagre, não era? Só isso já bastava de milagre. Mas o dia passa. Toda aquela multidão foi embora. E agora tem 12 homens. E cada um deles agora não tem mais um pedaço de pão na mão. Eles têm um cesto. Porque a Bíblia diz que cada um deles recolheu um cesto. E 12 cestos foram recolhidos daquilo que sobrara. Eu não sei se o milagre está na multiplicação. Se está nos 12 cestos, bom, na verdade, o milagre transcende tudo isso. Porque o nosso Deus, Ele sacia o sedento. E Ele satisfaz plenamente o faminto. Eu queria ler só mais um texto. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. João 6,35. Jesus faz uma afirmação. Ele diz: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. O que vem e o que crê. O que vem, o que crê. A fé do vir é diferente da fé do crer. A fé do vir vai te atrair a Ele. A fé do crer vai te manter nele. A fé do vir vai te tirar do meio do lugar de muitas vozes. Vai te tirar dos lugares confusos. A fé do crer vai te manter na sala do trono. Vai te manter no ambiente da presença. Vai te manter, aleluia, no ambiente da saciedade. Jesus, Ele é o pão. Jesus é a resposta da fome. Jesus é a resposta da sede. Jesus tem em si, nele, tudo aquilo que precisamos. Tudo o que precisamos. Tudo que dependemos. Eu acho lindo, meu Jesus, um dia, no meio de uma cerimônia religiosa, o sumo sacerdote estava derramando assim, ó, água do tanque de Siloé, a água do enviado, derramando na escada do templo. Meu Jesus aparece do outro lado e grita assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirá um rio de águas vivas. Aquele que vem a mim. A samaritana chegou até ele. Ela recebe uma promessa de uma fonte. Só que Jesus depois faz uma segunda promessa, que já não é mais uma fonte. É uma promessa de um rio. E aí, se você não se sentir incomodado, fala para o teu irmão, só mais isso hoje. Meu querido irmão, há um desafio para a sua vida. Você precisa transicionar da fonte para o rio. Aleluia. Transicionando da fonte para o rio. Transicionando. Sabe como é que isso vai acontecer? Aumentando o nível de água da fonte. Aumentando o nível. Essa fonte vai jorrar tanto. Essa fonte vai jorrar tanto. Essa fonte vai jorrar, essa fonte vai ganhar corpo. Essas águas que eram
pequenas no início, elas vão crescendo, elas vão se desenvolvendo, elas vão ganhando forma e já não é mais uma fonte, aquilo se torna um rio, aquilo se torna um rio de águas poderosas, aquilo se torna, aleluia, algo muito mais robusto, algo muito mais complexo. Mas você vai ser chamado, você é chamado a reconhecer que é em Jesus. Ele é o pão. Eu sou o pão da vida. Quando ele disse isso para aquele povo, o povo foi embora. 95% das pessoas foram embora. Quando ele fala que ele é o pão da vida. Quando ele fala aqueles que comerem da minha carne, beberem do meu sangue, o povo começa a se assustar, o povo começa a achar aquele discurso, há quem diga duro esse discurso, e as pessoas começam a ir embora, e uma multidão vai embora. Aí Jesus olha assim para os 12 e fala assim para ele: e vocês não vão embora também? Aí um maluco no meio deles chamado Pedro já grita: não, Senhor, para onde iremos se só tu tem as palavras de vida eterna, Senhor? Para onde eu irei? Para onde iremos? Só Jesus pode saciar a tua fome. A droga não sacia a fome. O álcool não sacia a fome. A prostituição não sacia a fome. O sexo, a pornografia não sacia a fome. O dinheiro não sacia a fome. Não sacia. Os favorecimentos humanos não saciam a fome. Só quem sacia a tua fome é Jesus. Você pode comprar mais outra casa, mais outro carro, mais outra moto, comprar um navio, comprar um iate. Só quem sacia a tua fome é Jesus. Queria te convidar a fechar os seus olhos. Comece a falar com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo te leve a esse lugar de saciedade em Deus, te leve a este lugar de resposta, te leve a este lugar de entendimento. Ô Espírito Santo de Deus, nós dependemos de Ti, Senhor. Há uma fome em nosso coração, há uma fome em nós, Jesus. Nos desperta, meu Pai, nessa hora, para sentarmos à mesa. Nos desperta, Senhor, nessa hora, para que possamos, meu Pai, nos alimentar, o alimento do céu, o maná celestial. Nos desperta para nos alimentar do pão vivo que desceu do céu. Continue orando, clama ao Senhor, expresse a tua fome, expresse a tua necessidade, expresse em oração.